nono ano. Nós aqui outra vez juntinhos. Agora vamos falar do capítulo 6, isso mesmo, do volume 4, Coleção Descomplica Saberes, maravilhosa coleção da editora Saviesa. Olha, vocês já conheceram comigo no capítulo 5 todas as habilidades e também conheceram, além das habilidades, os descritores correspondentes a cada habilidade. Portanto, são as mesmas do capítulo 5, 6, 7 e 8. Agora, o que nós vamos conhecer? A convocação que a BNCC faz para todos os professores de todos os anos séries é de o compromisso com o desenvolvimento do letramento em língua portuguesa. E nesse sentido eu trago sugestões para potencializar o desenvolvimento da proficiência leitora. Bora comigo? Bom, o texto escolhido, ele serviu como suporte para a elaboração da atividade 15, isso mesmo. E o texto é A Boa Lua, de Júlia Lopes de Almeida. Lembrando que é só um recorte, né? Isso está indicando para nós um recorte do texto, um trecho, um excerto do texto A Boa Lua. Com 100 anos e 5 meses, ainda o Samé quis ajudar numa sementeira de milho. A lua era boa, grossas carradas haveriam de ranger por ali, atulhadas de espigas maduras secas aos montões. Os netos enchiam a roça de barulho, uma gralhada. Ele media os passos, silencioso, de tempos a tempos, entreabria os dedos e os grãos de milho caíam, um a um, como contas de um rosário de ouro partido por um santinho velho das antigas lendas. E foi andando assim, devagar, devagar, com as pernas em tesoura, os pés cada vez mais inchados, o olhar embebido no sol, que abria no fundo do horizonte um enorme meio círculo vermelho. Bem, esse trecho, então, desse texto, ele serviu como suporte para a elaboração do item 15. Nesse item, explorou-se o descritor reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Olha, agora é o momento da sugestão. Eu coloquei aqui todas as práticas de linguagem. É assim que podemos desenvolver a proficiência leitora, por meio do exercício de todas as práticas de linguagem. Começamos então com a etapa 1, leitura e compreensão. Individual ou em dupla, se você preferir. Indicar a página ou distribuir cópias do conto, e quando você pode acessar o link e pegar o conto inteiro e distribuir cópias, né? Providenciar cópias e distribuí-las. A Boa Lua, para os estudantes. Solicitar que leiam o texto individualmente, fazendo anotações sobre suas primeiras impressões e principais elementos da narrativa. Em duplas, pedir que compartilhe e discutam suas anotações, comparando suas interpretações e levantando perguntas sobre o texto. A próxima etapa é a etapa 2, é a discussão em sala. Formar grupos de 4 ou 5 estudantes e pedir que discutam as seguintes questões: quais são os principais personagens e como eles são descritos no conto? Qual é o conflito central da história e como ele se desenrola? Como o ambiente, o cenário contribuem para a narrativa? Cada
Cada grupo deve criar um cartaz ou então um quadro digital usando ferramentas como Canva ou Google Slide, com um resumo da história, perfil dos personagens e análise do ambiente e também do conflito. A próxima etapa, a etapa 3, é a atividade criativa. Pedir aos grupos que criem uma adaptação moderna do conto. Eles podem escolher um formato como um roteiro para uma série de TV, um vídeo, um podcast ou uma peça de teatro. Eles ficam livres para escolher esse formato. Cada grupo deve apresentar sua adaptação para a turma, incentivá-los a usar recursos visuais e sonoros, se possível, para tornar a apresentação mais envolvente. A quarta etapa é a reflexão e a produção de texto. Após as apresentações, pedir aos estudantes que escrevam um texto reflexivo sobre o processo de adaptação. Eles devem considerar questões como: o que foi desafiador ao adaptar a história para um novo formato? Como a adaptação ajudou a entender melhor a mensagem do conto? Qual é a relevância da história para o contexto atual? Encorajar os estudantes a compartilhar seus textos reflexivos em grupos pequenos, promovendo uma discussão sobre as diferentes interpretações e adaptações feitas. Bem, hoje eu fico por aqui. Até nosso próximo capítulo. Obrigada!